Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu decidi trazer uma resenha sobre o filme A Baleia, falar um pouco sobre a minha opinião sobre a premiação do Oscar. Quem ainda não assistiu o filme, por algum motivo, medo de gatilhos, super respeito. E quem já assistiu, quiser deixar a sua opinião, quiser criticar, discordar, concordar, vocês são totalmente livres, o espaço é democrático e eu respeito a opinião de vocês, vocês também respeitem a minha. Vamos lá. O nome já traz uma referência que muitas pessoas relacionaram a um trocadilho com a imagem do personagem gordo, mas antes de assistir o filme, a gente não tem como trazer uma opinião concreta, porque a gente precisa entender qual o contexto do filme. Ele faz uma referência a Moby Dick, então a baleia está relacionado a essa referência. E é claro que pode trazer também um trocadilho com o personagem, né? Não estou dizendo que não teve gordofobia no filme, porém a gente precisa entender o contexto. E o filme fala sobre um professor de inglês de meia idade que sofre de obesidade mórbida e ele se esconde dos seus alunos por medo da reação de gordofobia, de que os seus alunos tenham uma repulsa ao ver a imagem dele na câmera. E aí ele se esconde de todo mundo, não apenas os alunos, mas ele passa ali um bom período escondido dentro de casa e apenas quem tem acesso a ele é uma enfermeira que tem uma amizade com ele e ela sempre está ali para auxiliá-lo. Embora o ponto central do filme seja falar sobre a obesidade mórbida do personagem, Brendan Fraser ele engordou para fazer o personagem. Aliás, ele já tinha engordado por problemas pessoais. A gente sabe todo o histórico do ator, em que ele passou por períodos de depressão, sofreu assédio, ficou longe das telas, né? Teve um retorno com esse filme e ele já sabia tudo o que uma pessoa gorda podia passar, inclusive porque ele tem um filho que é obeso. Quanto que uma pessoa gorda ela sofre e ele trouxe isso para dentro do personagem. E outros pontos também que o filme apresenta é sobre a homofobia, sobre abandono paternal e também fala sobre a depressão, o quanto que a depressão ela pode levar uma pessoa a uma compulsão alimentar e a vários outros vícios. E tem todo um histórico por trás, entende? Não é apenas sobre a obesidade mórbida. E é claro que esse filme vai gerar gatilho em várias pessoas. Eu vi muitas pessoas magras usando o filme para criticar a obesidade, dizer que estavam preocupados com a saúde de muita gente. A gente sabe que não é assim que funciona, mas eu, como uma pessoa gorda, que sou obesa, eu tenho um lugar de fala e eu posso dizer por experiência própria que o filme ele não trata apenas sobre a obesidade mórbida, mas ele fala também sobre questões mais profundas e o que faz uma pessoa desistir da própria vida. Isso não significa que todas as pessoas gordas, que todas as pessoas obesas, elas desistiram da própria vida e que é culpa delas estarem no estado como elas estão. Uma das falas mais pesadas do filme é quando o personagem do Brandon pergunta outro personagem se ele tinha nojo dele, né? E a gente entende quanto que as pessoas que não sofrem de obesidade e são super preconceituosas, gordofóbicas, o quanto elas têm um olhar de repulsa, o quanto tem falta de empatia pelas pessoas gordas. Isso a gente vê em todos os aspectos, seja no atendimento clínico, seja no local de trabalho, seja na rua, em qualquer ambiente. Eu tenho visto muitas pessoas criticando o filme, falando sobre Fat Suite, usar um ator para se fantasiar de pessoa gorda, mas fica o questionamento: será que um ator, uma pessoa de 300 quilos, 270 quilos,
ela gostaria de interpretar um personagem que abandonou a própria vida e que está prestes a morrer? Será que não geraria mais gatilhos em uma pessoa que já tivesse um peso como esse? É bem diferente do fat switch que acontece em filmes extremamente gordofóbicos e que são considerados comédias, como O Amor é Cego, O Professor Aloprado, entre outros, né? Que a gente vê uma caracterização muito forçada e até deformada, né? Para mostrar que pessoas gordas são feias, que elas devem ser zombadas. O filme ter ganhado o Oscar, de melhor maquiagem, eu vejo como uma caracterização que foi muito bem feita, porque ficou muito realista. O ator ganhou o Oscar merecidamente pelo esforço e o filme, ele é um filme excelente, embora ele tenha muitos gatilhos e tenha também muitos pontos que eu discorde, que eu mesma veja como grandes falhas no filme, mas de um contexto geral, eu entendo que ele foi um filme muito bem construído, né? No caso da atriz Chris Smith, ela interpretou a personagem Kate Pearson. Era uma mulher já gorda, né? Que já tinha ali sofrido muito com obesidade. Ela tinha uma propriedade muito grande para falar sobre obesidade. E a personagem odeia o fato de ser obesa. E ela interpreta de uma forma brilhante, né? Inclusive a superação da personagem durante todo o percurso da série, né? A transformação de pensamento, ela ocupando o seu lugar. É uma atriz que já era gorda interpretando uma mulher obesa e inclusive ela ganhou peso para fazer a personagem, né, e entre outros. E o Brendan também já tinha ganhado peso e ganhou mais peso para interpretar o personagem. Outra personagem do Aronofsky, o filme O Cisne Negro, em que a personagem Nina, interpretada pela Natalie Portman, ela tem uma doença mental. Como colocariam uma pessoa com doença mental para interpretar a personagem, entende? São situações assim bem pesadas. E é claro que é só um exemplo, né? Houve um questionamento: será que seria legal se contratassem uma atriz branca para interpretar uma personagem preta? É claro que não, né? Então eu entendo esse ponto de vista. Mas em vários personagens que tiveram, por exemplo, uma doença terminal, seria legal contratar um ator que está em fase terminal para interpretar? Isso não geraria um gatilho no ator também? O ator que interpretasse ou a atriz que estivesse passando realmente por aquele processo, ele se sentiria confortável em interpretar? Ele conseguiria ir até o fim? Não traria danos psicológicos para esse ator? Uma coisa que a gente tem que entender é que as pessoas magras, elas vão sempre nos criticar, independente de qualquer coisa. Então, mesmo que fosse um ator obeso, ele seria criticado como o único culpado. Nós somos os únicos culpados pelo que acontece com a gente, por estar em um estado de obesidade. E muitas pessoas não interpretaram o filme de uma forma completa, apenas focaram nessa questão da gordofobia e da obesidade e não viram todo o contexto do filme, que é muito sensível, traz assim pautas é, bem pesadas, mas que também traz uma certa sensibilidade no filme. Então só quem assistiu sabe. Eu assistiria novamente, não despertou em mim gatilhos, mas pelo contrário, eu olhando para o personagem, eu consegui comparar com a minha vida. Ao contrário do personagem que desistiu de tudo, eu quero lutar pela minha vida. Eu quero lutar para ter uma qualidade de vida melhor, para conseguir fazer coisas que eu não consigo hoje por ser gorda. E a gente sabe o quanto é difícil, só quem sabe o quanto é difícil, quantas limitações a gente tem. E, e resolver não me odiar por ser gorda, não me culpar por isso, mas dar a chance de mudar de vida,
Não estou dizendo que eu vou deixar de ser uma pessoa gorda, mas eu quero ser uma pessoa mais ativa, mais saudável. Então, ao contrário de me trazer um gatilho, trouxe reflexões boas para mim. E a grande questão também é que nós queremos sim pessoas gordas, pessoas com deficiências, ah, pessoas negras ganhando seu espaço no cinema, nas artes, na TV, porque são extremamente capazes. Fica assim o questionamento: nós queremos sim pessoas reais que ocupem os seus espaços. E eu não vejo o filme como um fat switch, mas trouxe sim uma reflexão sobre a gordofobia e sobre outras pautas.